Olá, tudo bem? Eu vim trazer mais um dos ensinamentos de Jesus. Jesus encontrou-se com alguns homens e esses homens perguntaram para ele: Tu és rei? E Jesus disse: Tu é que dizes. Os homens insistiram: Você é rei dos judeus? Ele disse: Não, meu reino não é deste mundo. Quando Jesus disse para nós: Meu reino não é deste mundo, o que será que Jesus queria dizer? Ele estava dizendo que o reino dele era de onde? Eu vou trazer uma história para vocês que vai nos ajudar a entender onde está o reino de Jesus. Havia um reino. E este reino tinham algumas pessoas que viviam nele. Havia a rainha. A rainha era uma mulher muito bela, cheia de joias, roupas bonitas. Ela era uma mulher que não fazia mal para ninguém, mas também não fazia bem. Ela vivia no alto do seu castelo, somente admirando toda a sua riqueza, se olhando no espelho e vendo a sua beleza. Ela não fazia nada, porque ela tinha servos para fazerem as coisas para ela. Ela vivia uma vida quase inútil, mas ela era rainha daquele reino todo. E ela achava aquilo muito importante. Aquela mulher era muito orgulhosa. Orgulhosa da sua posição, orgulhosa da sua beleza, das suas joias e de tudo que ela tinha. Naquele reino tinha um outro homem. Esse homem se chamava Augusto. O Augusto, ele era proprietário de um comércio. Ele vendia comidas. E o Augusto tinha um segredinho. Ele tinha compaixão pelas pessoas que viviam naquele reino. E toda vez que alguma pessoa que ele conhecia e sabia que era uma pessoa mais necessitada ia até o seu comércio, ele sempre dava um jeito de dar um desconto, de colocar alguma coisa a mais para aquela pessoa. Por exemplo, se a pessoa pedia 1 quilo de feijão, ele colocava logo 3 quilos de feijão e cobrava por 1. Desta maneira, ele sabia que aquelas famílias seriam alimentadas. E ainda, quando chegava a noite, e tinham famílias que nem chegavam até o comércio dele porque não tinham dinheiro nenhum, ele pegava o que existia dentro do comércio dele, fazia cestas e levava para as famílias necessitadas. E ele deixava na porta. Ele não queria aparecer. Ele não queria que as pessoas soubessem que era ele quem estava dando. Ele simplesmente queria que as pessoas se alimentassem e se alimentassem adequadamente. Naquele reino tinha um outro homem. Este homem se chamava Fernando. O que o Fernando fazia era engraxar sapatos. Mas o Fernando tinha uma característica muito especial. Ele, quando engraxava os sapatos, olhava bem para o rosto da pessoa e tentava entender o que aquela pessoa estava passando. E se a pessoa estava um pouco triste, o Fernando fazia graça, ele contava piadas. Se a pessoa estava com problema, ele tentava fazer com que a pessoa desabafasse. Ele sempre dava atenção. E ele sempre tinha uma palavra de consolo, uma palavra de amizade e uma palavra que pudesse auxiliar aquelas pessoas. Tinha também a Dona Julieta. A Dona Julieta, ela era uma mulher um pouquinho mais idosa. Ela tinha criado os filhos sozinha, trabalhando muito, mas ela ainda não tinha como se sustentar sozinha. Então, ela precisava, apesar da idade, trabalhar. E ela fazia qualquer serviço. Ela ia passando na casa das pessoas, e se a pessoa tinha uma roupa para lavar, ela lavava. Se a pessoa tinha uma criança para cuidar, ela cuidava. Se a pessoa tinha qualquer necessidade que a pessoa tivesse, ela estava ali para fazer o serviço. Só que ela também tinha um segredinho. Ela sabia que algumas mamães, às vezes, ficavam cansadas demais, às vezes tinham filhos demais e não davam conta das coisas sozinhas. E essas mamães, às vezes, não tinham dinheiro para pagar pelo serviço dela. A Dona Julieta ajudava essas mamães, mesmo sabendo que não iria receber, e mesmo sabendo que no dia seguinte ela ia ter que trabalhar muito mais para ganhar o sustento dela. Mas ela não deixava de ajudar quem precisava. O que ela tinha para oferecer eram as mãos e a força de trabalho dela.
E ela oferecia isso com muito amor, quer fosse por dinheiro, quer fosse simplesmente por caridade. Naquele reino também tinha um menino, o Gabriel. O Gabriel, ele morava no orfanato. Sabia-se que a mamãe do Gabriel era uma mulher muito rica, mas que não queria filhos. Então, quando Gabriel nasceu, ela deixou ele no orfanato. Mas vocês sabem que o Gabriel não sentia raiva da mamãe? Não. O Gabriel rezava pela mamãe para que ela pusesse amor em seu coração e rezava por todas as outras crianças que viviam no orfanato e conseguia ser um menino feliz. Ele não tinha nenhuma mágoa em seu coração. Acontece, por uma dessas coisas que acontecem nas regiões, às vezes, que houve uma doença que assolou todo o reinado. Nenhum médico conseguiu resolver o problema. Muitas pessoas sofreram, muitas pessoas desencarnaram. E os nossos amigos, o Gabriel, a Dona Julieta, o Fernando, o seu Augusto e a rainha, todos desencarnaram e foram para o plano espiritual. Quando eles chegaram no plano espiritual, eles encontraram lá um ambiente bonito, um lugar bom para se viver. E os 5 chegaram ao mesmo tempo. E eles foram percebendo ao chegar que eles eram desencarnados, todos iguais. Nem o Gabriel, que era criança, era menor. Eram todos iguais. Mas a rainha, quando chegou, ficou inconformada. Falou: como? Eu fui rainha no mundo, tive muitos tesouros, muitas joias, tive tudo o que eu quis, e eu sou igual a eles? E pior, ela olhou para o seu coração, e todos tinham um coração muito grande, muito iluminado, muito bonito. E o coração dela era pequenininho. Ela não se conformou. Ela quis conversar com os dirigentes daquele lugar e quis saber por que, horas, eu que tive tudo na terra, aqui sou igual aos outros e ainda por cima tenho esse coração tão pequenininho. Os amigos da espiritualidade logo vieram auxiliar e eles explicaram para a rainha que ela em vida não havia auxiliado ninguém. Ela tinha tido uma vida inútil, uma vida sem trabalho, uma vida sem ajudar o próximo, uma vida onde ela só angariou tesouros na terra, mas não havia angariado nenhum tesouro no coração. Por isso, o coração dela era tão pequenininho, se comparado ao coração dos outros, que os outros haviam chegado no plano espiritual com méritos. Eles haviam desenvolvido na terra tesouros verdadeiros, tesouros do coração. Então a rainha descobriu que o reino de Deus é uma obra divina no coração dos homens, que o reino de Deus não podia ser construído na terra com tijolos, com ouro, com seda. Ela descobriu que o reino, que Jesus disse que o reino dele não era deste mundo, era o reino do coração, que o reino de Jesus era o mesmo reino de Deus, o reino das coisas que nós construímos dentro dos nossos corações. E ela ficou bastante triste, mas os amigos da espiritualidade explicaram que ela teria outras oportunidades, ela teria muitas encarnações em situações diferentes, onde ela poderia sim angariar os verdadeiros tesouros do coração, e desta maneira ela iria se desenvolver,
E quando ela retornasse para o plano espiritual, ela voltaria com o coração igual ao dos amigos. Que não tinha problema que ela ainda não tivesse aprendido, que ela teria outras oportunidades de aprendizado. E Jesus veio nos trazer aqui na Terra este grande ensinamento. Um ensinamento de que os tesouros que se angariam na Terra não podem ser levados para o plano espiritual. Eles ficam aqui na Terra. Que o reinado na Terra, ele só serve para a Terra. Que não adianta ser rei na Terra. Que o reino dele era de outro mundo. Ele era, sim, um coração puro, um coração cheio de qualidades. E o reinado dele estava ao lado de Deus, no plano espiritual. Então, que nós possamos aprender a colocar nos nossos corações mais amor, mais caridade e mais ações. A caridade é o amor em movimento. Que nós possamos, então, fazer mais caridades e encher o nosso coração de tesouros para que, ao chegar no plano espiritual, nossa chegada seja mais tranquila, menos cheia de impactos e revoltas, e que a gente carregue para o plano espiritual todos os tesouros que a gente puder juntar aqui na Terra. Os tesouros do coração, não tesouros de tijolos, tesouros em ouro, tesouros em seda. Esses tesouros ficam aqui mesmo. Que a gente possa ter aprendido um pouco, que Jesus nos ampare e que nós possamos nos encontrar numa próxima história. Que assim seja, graças a Deus.